grandes gênios da pintura. Olá, sou Alfred Heineken. Meu negócio é a cerveja, mas a arte é o meu hobby. Tenho a sorte de compartilhar esta afeição com um grande especialista, meu amigo Pierre Jensen, que lhes revelará os segredos da pintura nesta série. Espero que gostem. E finalmente, quando já tinha colocado em cima da mesa as formas e as cores de maneira desafiante para os seus olhos, Paul Cézanne se preparava para pintar o óleo. Na realidade, não confiava nos modelos. O que via era interpretado por ele e transformado em pintura. Observem o azul intenso dos contornos acrescentados. Ele jamais dissimulava os constantes retoques na execução das suas obras. Pintava devagar, com tanta calma, que tinha que usar frutas artificiais para os seus bodegões. A fruta natural perdia o seu verdor e as flores murchavam antes de que ele terminasse. Por isso usava flores artificiais e, mesmo assim, se aborrecia porque também estas mudavam de cor. Se aborrecia com frequência, pois nada parecia ser fácil para Paul Cézanne. Como filho de banqueiro, podia ter levado uma vida tranquila e confortável. O seu pai, um homem esforçado, incentivou-o a estudar direito e lhe ofereceu um posto no banco. Mas Cézanne não aceitou a sugestão. Não pôde acatá-la, embora o tentasse. Vagamente, mas de forma constante, começou a sentir o impulso de converter-se em pintor. Aos 23 anos, tomou a decisão de se apresentar à prova de ingresso à Escola de Belas Artes de Paris, mas não passou. Teria que procurar o seu próprio caminho. Converteu-se num homem solitário, tímido, irritável, cheio de desconfianças. A sua tristeza interna o punha em guarda contra os demais, pelo seu medo constante de ser ferido. O público e muitos críticos consideravam-no numa espécie de pintor bárbaro, ou, no mínimo, um gênio fracassado. As suas pinturas revelavam sempre o tremendo esforço que devia fazer para realizá-las. Uma fruta qualquer era para ele um desafio. Como pintar um objeto esférico numa tela plana? Todas as cores tinham que se destacar, mas em harmonia com as outras cores. As sombras eram um objetivo de análise minuciosa. Um dia, quando um jovem pintor lhe pediu conselhos, Cézanne disse: "Copia o teu maltratado cachimbo." Carecia completamente de impulso instintivo. Não conhecia truques. Ao se posicionar diante dos seus bodegões, dava a sensação de que enfrentava sempre um desafio novo. Como distribuirei isto depois de preencher este espaço? Se faço uma dobra aqui, como manterei a ordem nesta confusão? Conseguirei que valha a pena? Como harmonizarei estas cores avermelhadas com as verdes?
Observe que grande perfeição ele se autoimpunha. Observe como colocava um tapete ou uma cortina atrás da mesa e a toalha de mesa branca em cima. Podemos imaginar as suas mãos fazendo dobras com a toalha e colocando a jarra. É exatamente aí onde se funde, embora não de forma completa com a cortina. Depois devem ser colocadas as maçãs e as laranjas. Manchas de vermelho, laranja e amarelo. Mas devem ter corpo. Que terrível esforço para um pintor. Com o simples que teria sido se tivesse um pouquinho mais de decisão. Mas nunca teve essa decisão. Para Paul Cézanne, só uma coisa importava. São corretas as cores. Inclusive, quando pintava pessoas, só via nelas a sua adaptação à cor. Ele as obrigava a permanecerem sentadas horas e horas, imóveis e sem reclamar, como se estivessem convertidas num objeto de natureza morta. Ele as encaixava na sua composição, num empenho incessante de transformá-las em cor. Mais claro, mais escuro. E, caso fosse necessário, um vermelho escuro no centro. Não hesitava em pintar uma toalha de mesa vermelha, em cima da mesa vermelha, sem se importar com o fato de que ali deveriam estar as jarras. Instigava os seus modelos se eles se moviam, dizendo: se movem as maçãs? Pintava mulheres desconhecidas, mulheres que não se importavam em se verem convertidas em torres. Assim se qualificava a sua pintura. Eram construídas em ilimitadas sombras de azul, com alguns toques de verde. Borrava o seu rosto inexpressivo, com vermelhos e marrons, que se repetiam na toalha da mesa, sob o copo e a jarra, que são tão altos quanto a mulher. Paul Cézanne nasceu em 1838 aqui em Aix-en-Provence, uma cidadezinha do sul da França. Saiu da cidade com frequência, a Paris ou a qualquer outro lugar, mas sempre retornava e aqui viveu os seus últimos anos. Ele protestava: o mundo não me entende e eu não entendo o mundo. Sabemos que também não o entendiam os vizinhos de Aix, nem sequer um amigo de juventude, que seria um escritor famoso, Émile Zola. Zola escreveu uma novela sobre um pintor fracassado como protagonista. Era uma caricatura pouco dissimulada de Cézanne. Escrevia Zola de forma irônica. Imaginava que tinha de inventar a pintura. E talvez fosse verdade. Essa é a explicação do poder da sua arte. A pé ou num carro alugado, ia ao campo para pintar. Às vezes, escolhia o amanhecer nas horas matutinas, nas quais a luz não perturba e o calor do sol não é muito forte. Esta pintura foi feita há 60 anos. Padecia de diabetes, enfermidade que lhe afetou a vista. Apesar disso, quem é capaz de evocar essa luz límpida como Cézanne?
Quem poderia ter feito uma pintura tão completa prescindindo de tantíssimos elementos? A leste de Aix, ergue-se a montanha Saint-Vintois. Até em pleno verão, brilha como se estivesse coberta pela neve, mas isso é devido à cor das pedras refletindo a luz. Paul Cézanne se obsessionou com essa montanha. Pintou-a muitíssimas vezes. Era um objetivo permanente do seu trabalho, numa tentativa de reter o que tinha na frente dos seus olhos. Plasmou essa insensível montanha em numerosas versões. Consegue obter uma sinfonia magnífica, na qual a maciça estrutura da montanha, o céu e o vale se harmonizam formando um tapete de cores numa maravilhosa unidade. Em cada versão, descobre algo novo, às vezes através da mudança de perspectiva. E em outras ocasiões, incluindo uma árvore. Assim era este velho ranzinza, que podia ter vivido sem preocupações graças à herança do pai. Sofria por culpa da luz e da cor, mas não se rendia. A última pintura seria a primeira. Esta é a sensação que produz a contemplação desta obstinada série de uma só montanha. Esta vista foi pintada quando tinha 64 anos. Um ano antes tinha escrito: progredi um pouco. Por que tão tarde e com tanto esforço? Cézanne tinha uma casa construída em 1901 em Le Louvre, que atualmente é uma zona residencial no norte de Aix. Mas vivia no povoado. Na sua casa tinha um estúdio. Costumava chegar às 6 da manhã e trabalhava nos seus bodegões. Sobre as 4 da tarde, quando o calor diminuía e a luz era mais suave, saía. Instalava o seu cavalete sobre uma colina. E ali estava outra vez a montanha. Parece diferente daqui. Será algo mais escarpada? E começava uma nova pintura. Outras vezes a pinta transparente com aquarela, como se desejasse relaxar-se do esforço, até convertê-la em algo suave, lúcido e frágil, à base de pinceladas leves, praticamente uma ilusão pura. Inclusive, então, a luz lhe parecia excessiva, cegadora, um martírio para ele. Como costumava dizer. Mas os pincéis não descansavam. A sua mão infatigável organizava as manchas de pintura em grupos mais escuros, mais claros, para evocar a profundidade e a distância, para captar a montanha que tanto o atraía. Cézanne escreveu a um amigo: estou velho e doente, mas jurei morrer pintando. 3 semanas mais tarde, estava trabalhando numa paisagem, aqui em Le Louvre. Foi surpreendido por uma tempestade e Cézanne ficou empapado pelo aguaceiro. Levaram-no à casa no carro de uma lavadeira.
Morreu em 22 de outubro de 1906, aos 67 anos. Grandes gênios da pintura. Olá, sou Alfred Heineken. Meu negócio é cerveja, mas a arte é o meu hobby. Tenho a sorte de compartilhar esta afeição com um grande especialista, meu amigo Pierre Jensen, que lhes revelará os segredos da pintura nesta série. Espero que gostem. O tempo é como um rio que corre em movimento incessante. As águas nunca se detêm e a luz do sol se reflete sobre elas com um brilho diferente a cada segundo. O que vemos neste exato instante é diferente do que vimos há um segundo. Na história da pintura existe um pintor que tentou captar a luz do instante fugaz. Tinha chovido sobre o rio e o sol brilhava de novo. Ali estava Claude Monet, esperando esse breve momento para plasmá-lo na tela. Fez esta confissão. Nunca tive um estúdio. Não me vejo encerrado num quarto. Mas esta afirmação não é completamente verdadeira. Monet teve um estúdio para polir a sua obra, ou para rejeitar sem contemplações o que tinha feito ao ar livre. O que se sabe com certeza é que sempre trabalhava primeiro ao ar livre. Nos seus primeiros anos, construiu-se um barco-estúdio para analisar os efeitos da luz sobre o Sena, não longe de Paris, cidade em que nasceu em 1840. Esta sombra junto à porta poderia ser a sua. Talvez pintasse puras ilusões de aparência idílica, dado que naqueles tempos o rio já estava muito contaminado pelas indústrias. E não estava só. Nele navegavam muitas embarcações da gente elegante de Paris. Já então podia-se perceber que estava apaixonado pelos raios de luz e pelo seu reflexo nas águas. Observe-se que não se preocupava com os detalhes. Abordava o tema com muita pressa e com rápidas pinceladas.
Rio Sena abaixo, a certa distância, podia estar só na sua contemplação, num silêncio tranquilo e sem desassossego, sem ferir a calma da paisagem diante da névoa sobre a água ao amanhecer. Não pintava um mundo baseado nas ideias que tinha sobre ele. Unicamente pintava o que via, nada mais. Exercia um severo autocontrole para pintar menos, não demais. Aqueles que admiravam as suas pinturas ficavam atônitos. Essas pinturas não tinham limites precisos, pareciam incompletas. Monet cada vez se aventurou mais nesse caminho, até dissolver a realidade e reduzi-la quase a uma ilusão. Os pintores sempre se tinham valido da luz para realizar os seus temas. Já se tratasse de um santo ou de um bodegão, ou do que fosse. Usavam a luz para contar uma história. Mas agora existia um pintor que convertia a luz no próprio tema e a história que contava era pura aparência. Este pintor levava o seu cavalete à estação de trens entre um monte de bagagens para pintar o quê? Não a poderosa criatura de ferro, as máquinas ou o cansaço dos passageiros, mas a própria confusão do movimento, o vapor, a névoa, pelo visto sem uma composição real. E não terminava o seu trabalho na primeira tela. A seguiam outra e outra, uma série completa sobre esta estação. E o mais estranho é que apresentava todas estas pinturas juntas numa mesma exposição. No passado, uma pintura era uma obra única destinada a uma coleção. Mas agora parecia que todos estes costumes não contavam. Para Monet, certamente não contavam. Ao ser a luz um tema, a mudança de luz era essencial na sua pintura. Em 1890, descobriu certos adornos, levantados por um agricultor no campo. Não tinham nada de especial esses montes de feno que se vêem em todos os campos, mas Monet se sentiu fascinado pela diferente coloração da luz que os envolvia a diferentes horas do dia. A cintilação rosada do atardecer ia se dissolvendo conforme o sol se punha, até escurecer-se numa mancha negra. Monet voltou a este campo no verão, no outono, no inverno. Pintava uma tela após outra, em rotação, num esforço por captar a luz dos frios amanheceres do inverno ou surpreender os efeitos maravilhosos da cor no anoitecer. Claude Monet já tinha encontrado o caminho do seu estilo. Agora procuraria novos adornos, não de feno, mas de pedra. Adornos muito mais altos e poderosos. Sabia que havia um destes na cidade de Rouen. Em 1892, alugou um quarto nesta rua. Abriu a janela e ali estava, nada menos que uma catedral. E começou a captar a luz de um amanhecer entre a névoa. Cito uma das suas cartas. Hoje o tempo está muito bom, com névoa e com sol, uma manhã nebulosa. Levantei-me muito cedo e me pus a trabalhar às 7h15. Estou cansado. Trabalhei em 8 telas. 8 telas num só dia. Escreveu: já tenho a catedral. Agora necessito a tela. Só trabalhando terei êxito. Outra vez escreverá: não perdo a coragem, mas estou furioso comigo mesmo. E a 29 de março de 1893 escreveu: hoje pintei 14 telas.
Nunca me havia ocorrido uma coisa assim. 14 telas para aprisionar o sol. Não conheço nenhum artista que fizesse o que Claude Monet fez. Criar a sua própria paisagem para pintá-la. Em 1883, aos seus 43 anos, alugou uma casa grande em Giverny, um povoado às margens do Sena, a leste de Paris, casa que mais tarde compraria. Agora vivia para as suas pinturas, nas suas pinturas. Remodelou o jardim e gastou somas importantes em plantas e flores. Quando já tinha fama universal, pôde contratar 6 jardineiros. Se levantava às 4 ou às 5 da manhã, olhava o céu, e se não eram boas as perspectivas para pintar, ia para a cama enfurecido. A luz, as árvores e as flores tinham de amoldar-se às suas expectativas. A natureza inteira devia adaptar-se ao estilo de Claude Monet. Conta-se que se enfurecia se se rompia o talo de uma flor ou se um botão tinha a ousadia de brotar antes do tempo, destroçando uma composição que Monet tinha já planejada. Também se sabe que Monet era capaz de romper ou queimar as suas próprias pinturas. Ele próprio escreveu: um artista nunca deve ter medo de retocar uma obra se esta não o satisfaz, ainda que isso signifique destruí-la. Diante de sua propriedade, do outro lado dos trilhos do trem, havia marismas pequenas com abundância de lírios e nenúfares. Monet as comprou, ampliou-as e construiu um sistema de canais para que a água do rio entrasse e crescessem melhor as plantas. Fez construir essa ponte sobre as marismas. Já era proprietário do seu tema. E esta propriedade lhe duraria 30 anos, até a sua morte. Já podia absorver a luz, se o tempo o permitisse, decifrar os dias e as suas cores e seguir o lento fluir das estações. Viveu separado do seu povoado, vendeu muitas pinturas e pintou centenas mais, escondido numa luz da sua propriedade. Aqui, no lago artificial, começou a pintar o impossível como ele próprio afirmou. Me enlouquece o esforço de pintar isto. Paisagens aquáticas, reflexos sobre a superfície das águas. Um mundo flutuante numa luz flutuante, evidente e misteriosa ao mesmo tempo. A superfície da água e a sua profundidade. Monet se sentava diante do seu cavalete, observava e observava, ondulando a realidade, inclusive conseguindo que o espectador visse o que não se pode tocar. São paisagens que podem ser percebidas, mas sem serem alcançadas. Pouco a pouco, os nenúfares se converteram na obsessão da sua pintura. Monet viveu muitos anos. Começou a trabalhar antes da Guerra Franco-Prussiana e continuava pintando ainda depois da Primeira Guerra Mundial. Nas 2 últimas décadas da sua vida, praticamente não pintou outra coisa que não fossem nenúfares. Tinha construído um estúdio enorme de 15 metros de altura para poder instalar telas cada vez maiores. Este tem 4 metros de largura e é só a parte central de um tríptico. Cintilações de luz dourada, verdes e azuis intensos.
pinceladas inquietas, como se estivessem roçando suavemente a superfície. São superfícies que envolvem, como se alguém entrasse nelas vagamente, como nos sonhos. Ali flutuam flores de uma aparente fragilidade. Manchas de vermelho desbotado que devem ser lírios. Poderia-se pensar que estas telas estão pintadas como se a luz penetrasse timidamente, numa luz que sempre se difumina lentamente. E assim era. Desde 1908, Monet sofria de catarata em ambos os olhos. Chegou a perder a visão da cor. Se diz, inclusive, que Monet pedia aos outros que identificassem os tubos de pintura. 2 anos depois de pintar estas telas, foi operado e 3 anos depois da operação, aos 85, escrevia: trabalho como antes, gosto do que faço. E se fossem inventados óculos melhores, só pediria chegar aos 100 anos. Não alcançou essa meta. Morreu em 1926, aos 86 anos. Este gigante, este artista infatigável, nos ensinou a olhar o mundo com olhos novos, a contemplar a paisagem da nossa vida, como se antes não a tivéssemos podido contemplar. Nos deu o presente de uma nova captação da cor. Nos ensinou a desfrutar da luz do dia.